Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia. Malu, o que já é possível saber que existe de informação, de conversas ou citações de Dias Toffoli e Vorcaro a partir do que a Polícia Federal levantou até agora? Pois é, Milton, Cássia, desde ontem Brasília está tomada por um incêndio político, né? Então, desde ontem eu estou apurando isso com fontes ligadas a todas as partes aí. E o que deu para a gente já apurar a respeito do que tem, né? Qual o conteúdo desse relatório? No Supremo, o que se diz é que o relatório, que tem 200 páginas mais ou menos, é nitroglicerina pura, assim me disse um integrante do Supremo. São muitas páginas só sobre essa relação, essa conexão do ministro Dias Toffoli com o Vorcaro. São todas as situações em que ele aparece citado ali. E aí, o próprio Toffoli admite a interlocutores que tem conversas telefônicas, segundo ele, 4, e um convite de aniversário que ele enviou para o Vorcaro, e segundo ele, o Vorcaro nunca respondeu. Agora, veja bem, né? Você manda um convite de uma festa de aniversário, mas tudo isso para dizer, do lado do Toffoli, que a situação, que as citações são irrelevantes, não haveria motivo para suspeição. Mas, de outro lado, eu também apurei que essas menções a pagamentos feitas pelo Vorcaro ao Toffoli tem a ver com o Resort Itaiaia. São conversas entre o Vorcaro e outras pessoas, como, por exemplo, o Fabiano Zécio, sobre pagamentos feitos, no caso do Itaiaia, ao Toffoli. Aí já começa a complicar, né? Agora deve ter muito mais coisa, aliás, tem muito mais coisa que a gente ainda não sabe, porque o que me disseram é que existem várias outras situações que configuram um conflito, né? E aí não é que a PF tenha dito isso. É importante dizer que o ministro Toffoli lançou ontem uma nota pública dizendo que a PF tinha arguído a suspeição dele. Não foi bem isso que aconteceu. Tá? O que acontece é que a PF elencou esses achados aí, todos os achados relativos ao Toffoli, listou num relatório e fez uma comunicação ao Fachin. E aí o que eu apurei é que não há um juízo de valor, que foi tomado esse cuidado justamente para evitar isso que o Toffoli está tentando argumentar agora, que a PF não tem legitimidade para fazer o que fez. Isso é um caminho para você pedir a nulidade de algum procedimento. Parece que não é isso, tá? O que a gente apurou é que não existe julgamento de valor. Esse relatório está na mão do Fachin, que agora vai decidir o que fazer. E o que eu sei é que o Supremo se fechou em copas, porque está todo mundo muito preocupado com a situação. Afinal, a gente sabe que o Toffoli não é o único ministro que está tendo as suas relações com o Vorcaro questionadas. Né? Tem também o ministro Alexandre de Moraes, a questão do contrato da mulher dele. E aí começa aquela pergunta, né? Se o Toffoli é o Toffoli agora, né? O famoso efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Então, isso também pegou. E agora que a gente vai começar a saber o que mais tem nesse relatório. Mas as fontes que eu ouvi falam que não tem nada de irrelevante, muito pelo contrário. Tanto que ontem o próprio Toffoli, via interlocutores, admitiu ter recebido pagamentos da holding, né, da Marigit, que era sócia do Itaiaia em forma de dividendo. Então a coisa avança de modo que ele mesmo parece estar se comportando para tentar conter o dano agora que ele já é irreversível. Agora, Malu, a partir do que nós já temos, que não é pouca coisa, quais são os caminhos jurídicos para analisar um possível afastamento do Dias Toffoli? Então, Cássia, essa é uma situação inédita. Nunca aconteceu isso na história do Supremo Tribunal Federal. Então, está todo mundo tateando e essa é outra razão pela qual a situação estava muito tensa ontem no Supremo, porque isso envolve cortar na própria carne. Inclusive, talvez o ministro Fachin já soubesse que esse relatório iria
ser entregue a ele, ou que havia alguma coisa do tipo, porque vocês lembram que ele deu entrevistas dizendo que se o Supremo não tomasse uma atitude, algum poder externo faria. Bom, tá aí, né? Nós temos um relatório da Polícia Federal com fatos objetivos que colocam a conduta do ministro Toffoli em xeque. Então, o que acontece agora, segundo o regimento? Só o presidente do Supremo Tribunal Federal pode arguir a suspeição de um ministro do Supremo. Por isso até que o Toffoli contesta a Polícia Federal. Então, o que o Fachin está fazendo desde segunda-feira? Ele está analisando o relatório e ele pode fazer duas coisas. Primeiro, ele pode, ele mesmo, chamar uma sessão secreta do Supremo em que eles ouviriam o ministro. Primeiro, ele pediu explicações ao Toffoli, né? O próprio Toffoli admite que vai fazer explicações a ele. Então, uma primeira opção seria arquivar de imediato, descartar qualquer possibilidade de suspeição. Ele já não fez isso, ele pediu informações ao Toffoli. Toffoli, se explique. O Toffoli agora vai se explicar. E depois ele pode fazer algumas coisas. Ele pode convocar uma sessão secreta do tribunal para ouvir o ministro em relação à conduta dele, no caso em relação apenas à suspeição, e aí todos decidirem em conjunto, os ministros do Supremo, se o Toffoli fica ou sai. Essa é uma possibilidade cogitada dentro do Supremo pelos técnicos que já estão avaliando a questão. Considerando sessão secreta, porque é o que o regramento diz. É o regimento do STF que prevê isso no artigo 282, que se o presidente do STF admitir a arguição de suspeição, ele ouve o ministro e submete o incidente ao tribunal em sessão secreta. Mas também tem uma outra questão, ele vai ter que decidir se ele apura a conduta do Toffoli ou não, se ele abre uma investigação sobre qual a natureza da relação do Toffoli com o Vocaro. E aí seria um outro inquérito paralelo ao que já está rolando sobre fraude, tem em São Paulo sobre toda a atuação do Master em outros campos que não o BRB, e aí ele precisa ouvir o Ministério Público Federal. Só quem pode abrir um inquérito criminal contra o ministro do Supremo, aliás, quem pode pedir, né, a abertura de um inquérito contra o ministro do Supremo é a Procuradoria-Geral da República. E, por enquanto, Milton e Cássia, a PGR não entrou nessa história. Vocês estão vendo que a gente está falando de Polícia Federal, do Supremo, do Toffoli, do Fachin, mas até agora não se mencionou o nome do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, porque ele não foi consultado. Nesse jogo aí, ele ainda não entrou. Ele está na lateral do campo, ali se aquecendo, esperando para entrar, mas sem saber ainda como a coisa vai determinar, porque quem agora vai dar o ritmo da história de dizer os próximos passos é o ministro Edson Fachin. O que está claro é que o Supremo não vai poder ficar inerte. Não tem como ele ficar inerte, porque hoje você tem um relatório de 200 páginas radioativo na mão do ministro Edson Fachin. Todo mundo já sabe que isso existe. Ele foi entregue segunda-feira e até ontem era sigiloso, ninguém sabia dessa situação. Agora não tem mais como evitá-la, né? E aí você vai ter um jogo de bastidores em que o ministro Toffoli está dizendo que não tem nada que comprometa, que inclusive esses pagamentos do resort, do grupo do Vocaro, pela compra de uma participação no resort da família dele, foram pagamentos, não tem nada de ilegal, que é tudo dentro dos conformes, e a gente sabendo por outras fontes e pelos próprios integrantes do Supremo que o relatório é muito impressionante, que ele é muito impactante, que ele é nitroglicerina pura. Então, em algum momento, isso vai ter que vir à tona, porque uma vez que esse tipo de processo está detonado, desencadeado, não tem mais volta, né? Tem aí várias questões, evidentemente, mas mesmo assim, o que fica muito claro é que com tanta citação de Dias Toffoli num relatório como esse, ele continuar à frente desse processo é um escárnio, né? Ele tem insistido, né? E a própria ideia que a gente ouve, não foi ninguém não, são interlocutores do Toffoli que estão falando com as pessoas, é só você ler o noticiário. Essa própria leitura de que não tem nada demais, eu acho que é uma leitura equivocada, um pouco assim, até ele está um pouco alheio assim, à realidade. Eu acho que tem uma coisa muito típica de pessoas que estão envolvidas em escândalos, que é achar que não tem nada demais, que o que eles estão fazendo não tem problema, que a coisa vai passar.
E a gente tem ouvido isso internamente no Supremo. Vai passar, né? Até o ministro chegou a dizer que mandaria o caso para a primeira instância, né? Chegou a sugerir que mandaria o caso pela primeira instância, naquela óbvia tentativa de fazer todo mundo se acalmar, vai para a primeira instância, então tudo bem, não vai ter problema. Nada disso está funcionando, Milton. Então, eu acho que realmente, além de ser um escárnio, porque pensa bem, um convite para aniversário, 4 ligações não são nada. Bom, eu acho que são, né? Eu convido as pessoas que eu, para o meu aniversário, que eu tenho relação, que eu gostaria que fosse no meu aniversário. Hoje em dia todo mundo só fala por zap, se eu ligo para alguém é porque eu tenho uma coisa para falar. Então, só isso eu já acho que denota proximidade. Mas mesmo que não seja isso, se a gente sabendo que tem mais coisa, eu acho que quem está de fato interessado em restituir aí a normalidade, o republicanismo a um processo como esse, que está tratando, vamos lembrar, a maior fraude financeira da história do Brasil. Não é pouca coisa, né? E aí o banqueiro é acusado de comandar a maior fraude financeira da história do Brasil, que deu um rombo de mais de 50 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Crédito. Esse banqueiro comprando uma parte do resort da família do ministro. O ministro recebe dinheiro de dividendos da entidade que vendeu. Esse dinheiro vem do Vocário. Ele tem condições de ser juiz de um caso que envolve o Vocário? Acho que qualquer criança, qualquer adolescente, criança, consegue ver que não é viável, que não é possível. Então, eu acho que qualquer tentativa do ministro Toffoli de continuar insistindo em permanecer à frente do caso só vai agravar a situação dele mesmo. Muito obrigado, Malu. Seguimos acompanhando, apurando novidades. A gente conta no ar aqui a todo momento. Muito obrigado, até mais. Gente, estamos on. Até mais, Malu. Obrigada. Beijo.